turma, boa noite. Bom, então vamos aí para uma segunda etapa, dando sequência àquela primeira fase em que eu lhes apresentei noções básicas desse movimento chamado positivismo e qual a sua importância na sociedade moderna para uma espécie de busca de consolidação da visão científica. Então, eu gostaria agora, nesta segunda etapa da nossa conversa, de desenvolver mais cinco noções fundamentais também, que vão completar as 5 ideias estruturantes que eu apresentei na etapa anterior sobre este movimento chamado o positivismo. As etapas são as seguintes: eu vou começar falando de uma filosofia da ciência, em seguida eu vou trazer uma reflexão de o quanto esta ideia do positivismo vai tentar nos fazer aprender a valorizar ao máximo a ciência. Em seguida, eu trago uma discussão sobre a questão da necessidade da ciência. Passo para uma penúltima fase, que é o discurso científico, e concluo esta nossa noção sobre o positivismo retratando uma pergunta básica, tipicamente filosófica. Então, por que a ciência? Por que tanto se fala de ciência? Por que se precisa de ciência? Começando então, nesta segunda fase, a primeira ideia, a ideia de uma filosofia da ciência. Ou seja, quando se pensa em termos filosóficos, a filosofia é um conhecimento bastante abrangente. Ela pode alcançar muitas áreas: filosofia política, filosofia moral, filosofia estética, entre outras. Para os positivistas, vejam que curioso, eles estreitam, eles reduzem, eu diria assim, o pensamento filosófico, colocando um foco só. A filosofia só pode ser filosofia da ciência, filosofia do conhecimento científico. Lembrando, conhecimento científico é aquele que tem um sujeito que conhece as coisas, um objeto a ser conhecido, um método pelo qual o sujeito busca conhecer esse objeto, e depois deste objeto conhecido, propõe-se uma lei geral, uma teoria geral que explique aquele objeto do conhecimento. É bom repassar: um sujeito que examina e busca conhecer um determinado fenômeno, uma realidade, um objeto, quer dizer, aquilo que se apresenta ao sujeito do conhecimento, uma realidade, um fenômeno, um método específico para este sujeito chegar ao objeto, e depois que ele chega a este objeto, então ele está em condições de explicar por uma lei geral aquele objeto. Ele está em condições de formular uma teoria que responda àquele problema identificado naquele objeto estudado. O importante para os positivistas é: se é possível ainda falar de filosofia, dizem eles, que esta filosofia não fique mais fazendo discursos metafísicos, que ela não fique mais fazendo discursos políticos, que ela não fique mais fazendo discursos estéticos. O importante agora é concentrar a filosofia, centralizar a filosofia
na ciência, na visão científica, para que esta ciência possa, de alguma maneira, levar a sociedade e a humanidade a um progresso cada vez maior. Se entenderam isso, então é possível falar já da fase seguinte. Vejam que curioso. A partir dos positivistas, nós poderíamos dizer que, mais do que em qualquer outra época, começa a haver a valorização da ciência. E é preciso pensar isso. O que significa dizer assim: agora nós estamos aprendendo a dar valor ao conhecimento científico? Se vocês pensarem bem, se vocês raciocinarem, qual é a questão em jogo? A questão em jogo é que, por vezes, há um pêndulo. A sociedade pode ser muitas vezes levada, movida, estimulada a responder aos problemas com senso comum. Voltamos ao problema do senso comum. Senso comum sobre as coisas. Aquele que começa com uma mera opinião sobre as coisas e não passa muitas vezes de uma opinião, nem sempre qualificada. Muitas vezes uma opinião desqualificada. E para os positivistas é um enorme risco para a sociedade aceitar, entender as coisas e resolver as coisas baseada em senso comum. Por outro lado, os positivistas também advertem que a ciência precisa ser valorizada, que deve-se dar um destaque para a ciência, uma ênfase para a ciência, concentrar as atenções na ciência, porque a ciência também pode proteger uma sociedade das ideologias. Do mesmo jeito que ela pode proteger a sociedade do senso comum, os positivistas dizem que a ciência pode proteger a sociedade das ideologias. E as ideologias, elas se tornam perigosas na medida em que elas refletem muitas vezes leituras parciais da realidade e querem apresentar essas leituras parciais da realidade como se fosse uma verdade absoluta. Os positivistas questionam que as ideologias não são capazes de mostrar verdades para a sociedade. Muitas vezes elas são contaminadas por cegueiras, que estão muito longe de explicar as coisas com realidade. Então observe o que acontece. Os positivistas dizem: é preciso educar, é preciso uma pedagogia para a sociedade, para que a sociedade não caia em duas armadilhas, tanto uma quanto outra perigosas. Não caia na armadilha de entender as coisas apenas pelo senso comum, baseado em opiniões desqualificadas sobre as coisas, e de outro lado, não caia na armadilha de ser orientada, seguidora de ideologias, muitas vezes cegas, que apresentam soluções simplistas para problemas complexos e nem sempre fáceis de resolver. Diante disso, os positivistas dizem: uma sociedade que valoriza a ciência, que coloca a ciência num alto grau, num alto patamar, esta sociedade, ela tem um antídoto contra um veneno que ora é muito perigoso de um lado, insisto nisso, o veneno do senso comum, e de outro lado, o veneno das ideologias. Para eles, só existe um antídoto contra o senso comum e a ideologia, ou as ideologias. É caminhar com o conhecimento científico e introduzir esse conhecimento científico na sociedade desde cedo. Começar a educar a sociedade pela ciência e para a ciência.
estimular cada vez mais a sociedade a caminhar com o conhecimento científico e aprender a dar valor. E à medida em que esta sociedade aprende a dar valor à ciência, ela vai saber cobrar mais, até mesmo responsabilidade das pessoas para que invistam em conhecimento científico. Se entenderam isso, nós podemos já dar um passo para a terceira etapa. Observem, porque para os positivistas, a questão de dedicar-se à ciência, investir na ciência, valorizar a ciência, buscar o conhecimento científico, avançar cada vez mais neste conhecimento metódico, sistemático, organizado, não é uma questão nem mesmo de escolha, não é uma questão de decidir pelo sim ou pelo não, é uma questão de necessidade. Para os positivistas, quando se entende o valor da ciência, quando se entende que a ciência é a alternativa que a sociedade tem para enfrentar os seus problemas, sejam eles decorrentes de fenômenos naturais, sejam eles decorrentes de fenômenos sociais, quaisquer desses fenômenos só podem ser resolvidos pela via da ciência. E, portanto, a sociedade depende da ciência. E se ela depende da ciência, a ciência atinge esse grau de necessidade. Ela é necessária. A sociedade já não mais escolhe realizar ou não realizar ciência, dedicar-se ou não dedicar à ciência, ouvir ou não ouvir o conhecimento científico, dar ou não dar atenção para o conhecimento científico. É uma questão de necessidade, insisto na palavra, porque a ciência se afirma como necessária e a sociedade aos poucos aprende a entendê-la como necessária. Se vocês perceberem a situação atual de uma pandemia do coronavírus, observem, todas as sociedades do mundo, sejam as mais ricas ou as menos ricas, sejam as mais avançadas ou as menos avançadas, neste momento, elas sabem que dependem do conhecimento científico. Aguardam do conhecimento científico uma alternativa para este problema. Aguardam a resolutividade desse problema pela via do conhecimento científico. Observem que os discursos políticos, muitas vezes, que ocorrem quando eles destoam do conhecimento científico, eles até perdem a sua credibilidade. Por quê? Porque não estão escudados, não estão ancorados, não estão amparados em conhecimento científico. Observe como este momento do coronavírus trouxe visibilidade para a sociedade de pessoas que não aparecem normalmente, de pessoas que estão nos laboratórios, de que estão atrás dos livros, que estão realizando pesquisas, e quando essas pessoas hoje ganham visibilidade para a sociedade, ela começa a perceber a importância, o valor e a necessidade desse conhecimento científico. Observem que muitas vezes alguns políticos estão em rota de colisão com o conhecimento científico, e quando eles entram em rota de colisão com o conhecimento científico, a credibilidade de seus discursos políticos é colocada em xeque, porque eles podem ser descredenciados por alguém que fala com base científica. Então, entenderam? É esta a questão. As sociedades vão aprendendo aos poucos que investir em ciência, que buscar conhecimento científico, que acreditar na ciência é uma questão de necessidade. A partir disso, nós podemos entender a quarta etapa desta filosofia do positivismo. Cada vez mais vai ganhando espaço, não só no meio acadêmico,
mas na imprensa, em casa, na feira, na rua, no supermercado, nas igrejas, em todos os espaços que as pessoas ocupam, de alguma maneira o discurso científico vai se proliferando. As pessoas vão querendo entender o que é que a ciência tem a dizer daquele fenômeno. E quando não tem o que dizer, as pessoas em geral assim se pronunciam. Mas ainda não tem um pronunciamento da comunidade científica. Observem, aquilo que poderia parecer um discurso reservado para as salas de aula, para as universidades, para os laboratórios, para os ambientes de pesquisa, claro que o discurso científico está nesses espaços, mas agora ele extrapola, ele vai além desses espaços. E hoje, com a facilidade da comunicação e da informação, então cada vez mais o discurso científico vai ganhando espaço na comunidade, e não importa a faixa social dessa comunidade, não importa neste momento a classe social, não importa a classe econômica, de alguma maneira todas as classes querem saber o que é que a ciência tem e pode dizer de um determinado fenômeno, e começam a prestar atenção nas explicações que virão do ambiente científico. O discurso científico, portanto, ele ganha dimensão mundial. Ele sai de um espaço mais confinado de pesquisa, de pessoas que podem apenas conversar sobre essa ciência, e vai de alguma maneira penetrando em todas as camadas da sociedade. E aqui eu peço licença apenas para fazer uma referência de uma obra que vai tratar desse discurso científico, que não é especificamente do Augusto Comte, mas é de um filósofo chamado Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein escreveu um texto chamado O Tratado Lógico-Filosófico. É um texto em que ele, de alguma maneira, vai discutir o discurso científico, este do qual eu falava agora há pouco. E o que ele faz? Ele estabelece algumas premissas. Observe que o discurso científico sempre começa, de alguma maneira, estabelecendo algumas premissas lógicas para enfrentar uma questão. É só uma premissa que eu gostaria de lhes apresentar. O discurso científico, para Wittgenstein, esta é a premissa. Ouçam, porque ela é muito simples, mas diz muito. Daquilo que você não pode falar, você deve se calar. Ou seja, a ciência só se apresenta para falar a uma comunidade e falar com um grau de certeza, de previsão, de solução de um problema, quando ela pode falar daquele problema. Quando ela já não pode falar daquele problema, porque ainda não encontrou uma solução para ele, porque ainda não o entendeu perfeitamente, porque ainda está estudando, o melhor que a ciência pode dizer é: neste momento nós vamos ficar calados, só podemos dizer até aqui o que sabemos, e o que não sabemos já não podemos mais dizer. Diferente de quem fala por via de senso comum, ou de quem fala por ideologias. Ele não para de falar, ele segue falando, até porque ele não tem esse compromisso, que é uma premissa lógica. Wittgenstein, o Tratado Lógico Filosófico, o discurso científico é assim: só se pode e se deve falar daquilo que se pode falar, e quando não se pode falar, se deve calar. Com isto, dá para concluir a quinta etapa e fazer uma pergunta filosófica aos positivistas. Então, por que ciência? Para eles a resposta é muito simples. É uma tríade.
Guardem essa tríade: a sociedade e a humanidade precisam de ciência. Por quê? Porque o princípio da ciência é o amor. Amor a quê? Amor à humanidade. Amor à capacidade de tentar promover o bem-estar para a humanidade. Então é amor por princípio. Dedicar-se a uma vida científica é, de certo modo, este gesto de amor de quem procura o bem-estar da humanidade, especialmente diante de situações aflitivas, diante de problemas vindos de fenômenos naturais ou de fenômenos sociais que precisam ser resolvidos. Amor por princípio. Se ainda lembram da nossa reflexão desde o início, a segunda ideia é ter a ordem por base. A ciência é ordeira, a ciência é organizadora, a ciência não se afina, não se alinha com o desordenado, com o caos, com o instável. Então, a base da organização científica é garantir ordem para uma sociedade e garantir ordem para uma humanidade. E se eu tenho o amor por princípio e a ordem por base, a ciência se justifica porque ela garante o progresso por fim. Amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Para os positivistas, isto é o melhor que o ser humano pode dar a outro ser humano. Ou seja, dedicar-se por amor a um estudo e resolver problemas de uma sociedade, assegurar ordem para uma sociedade e levar progresso para uma sociedade, e desta sociedade para outras sociedades, e dessas outras sociedades para toda a humanidade. E é o que eles dizem: os cientistas são altruístas. O que significa o altruísmo? É o oposto ao egoísmo. Eles se dedicam por amor a uma questão que precisa ser resolvida, colocam por base de vida a ordem das coisas e colocam o progresso como fim a ser alcançado, porque eles, em últimas palavras, buscam o bem-estar da humanidade. Esta filosofia positivista, surgida no século XIX, para os positivistas, ela é a alternativa que as sociedades contemporâneas têm para enfrentar todos os desafios que o mundo enfrentará, sejam eles decorrentes de problemas oriundos da natureza, sejam eles decorrentes de problemas oriundos das próprias sociedades. Sem amor por princípio, sem ordem por base e sem progresso por fim, para os positivistas, o futuro da humanidade não seria um futuro promissor. O futuro promissor da humanidade, para eles, passa necessariamente por esta visão, por esta mentalidade positivista. É isto. Muito obrigado da atenção de todos vocês e nos falamos. Boa noite.